Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo trazendo aí o Elias Júnior, o Nicola elogiando a intensidade do Cruzeiro, falou que o Cruzeiro é muito intenso. E tem nesta quarta-feira o desafio contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mas o Cruzeiro vai pra cima, pessoal. O Cruzeiro não é time hoje de ficar atrás esperando o resultado, contra o Fluminense no Maracanã se impôs e venceu por 2-0, depois voltou em casa e goleou o Juventude, e agora vai para São Paulo, vai jogar contra o Corinthians e vai partir para cima também, vai em busca dos 3 pontos. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Cruzeiro, tudo do Cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Cruzeiro. Tem 9 gols sofridos, 35 chances, conversão de grandes chances, 57%, finalizações em gol é o terceiro. É um time que tem pouca posse de bola. Eu adoro isso. Esse é o ponto. Eu adoro isso. É efetivo. Eu adoro isso. Para mim, esse é o melhor exemplo do mundo que o futebol é eficiência e verticalidade. Isso é o maior exemplo do mundo. Mas sem bola longa, sabia, Elia? Isso que é o mais louco, porque assim, ó, em geral... Ele consegue ser vertical sem esticar muito. É isso. Em geral, quando você é o quarto com menos posse de bola, isso indica que você dá a bola para o seu adversário e usa do expediente do contra-ataque, na velocidade e da bola longa. No caso do Cruzeiro, não. Isso para mim está muito associado à forma como o Cruzeiro joga sem bola. Poucos times no Brasil têm a intensidade do Cruzeiro. Poucos times são capazes de roubar tanta bola no campo de ataque. E o trabalho do Leonardo do Jardim não é bom, é excelente. É um cara grande, é o maior português que já esteve entre os técnicos aqui, muito maior então que o JJ, muito maior que o Abel. Não, é só você ver o currículo dele. Ele tinha passagens muito grandes. O cara é semifinal de Champions. Embora no último recorte eram times menores, né, Elia? Tava no mundo árabe, mas o mundo árabe paga muito. Isso, mas tava fora do radar dos grandes clubes europeus. Mas muito maior que o JJ, muito maior que o Abel, muito maior do que todos os outros que por aqui estiveram. E as referências que eu tenho de pessoas do Cruzeiro, com quem eu converso e acompanho o trabalho dele no dia a dia, as referências são as melhores possíveis. E ele expulsou o Dudu, colocou o Gabigol no lugarzinho dele, falou pro Alexandre Matos que ele não sabe nada, ou seja, esse cara para mim é o gênio. A gente acabou de falar de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de estrelas, criou uma forma de jogar exclusiva, com um elenco que não é extraordinário, se a gente for comparar a outros, líder da competição e candidato ao título. Acho que hoje podemos dizer... Grande candidato ao título. E o Cruzeiro é candidato ao título, sim, ao lado de Flamengo e Palmeiras. E como manager, tá, Elia? A partir do momento em que o Alexandre Matos vai embora, o Leonardo do Jardim passa a ocupar um espaço muito maior no clube. Hoje as contratações têm participação dele, as saídas, as renovações. Mas tipo Mourinho, o Pedro Júnior, que é o filho do dono da SAF, é um homem forte do futebol, mas está muito associado ao que o Leonardo Jardim decide. Paulo Pelaipe da mesma maneira. Deixa eu aproveitar e colocar rapidamente... O Cruzeiro acabou ficando fora da Sul-Americana, tem um calendário mais tranquilo nesse segundo semestre, com Copa do Brasil, é verdade, e Brasileirão. Vai enfrentar o CRB na próxima fase. Agora... É o melhor time do Brasil no momento, Elton? E o Gabigol tem um papel importante nesse grupo do Cruzeiro? É o líder do campeonato, né? Ninguém chega nessa altura do campeonato de pontos corridos, líder à toa. Não dá para dizer, foi um acidente e apareceu aqui como líder. Tem méritos. Campeonato de pontos corridos premia o time que joga melhor. Né? E aí a gente não está falando de jogar bonito, que eu acho que até o Cruzeiro tem jogado. Né? E do meio para frente tem sido um time bem envolvente. É só olhar os últimos jogos, 2 goleadas nas últimas 3 partidas. Então é um ataque que tem sido muito eficiente. É o melhor time do momento porque é uma equipe que conseguiu encontrar um equilíbrio nesse momento da temporada, em meio aos concorrentes também vivendo situações peculiares, né? Disputa de Mundial de Clubes, troca de treinadores, má fase, né, de equipes que outrora eram favoritas, mas o Cruzeiro não tem nada a ver com isso e faz um campeonato muito consistente. Se classificou com tranquilidade na Copa do Brasil, né? Conseguiu se classificar para enfrentar o CRB, passando pelo Vila Nova. Na Sul-Americana, o próprio treinador
disse que não era prioridade, não queremos disputar essa competição, ele foi categórico, o Cruzeiro não é para estar numa competição como essa, se referindo, obviamente, que o Cruzeiro tem que disputar a Libertadores, e nesse momento, né, está disputando o título e, consequentemente, vai para a próxima Libertadores, mas é um time que a gente até falou, né, escreveu certo por linhas tortas, porque no início da temporada, a gente dizia que era um Cruzeiro que, sim, ia disputar título, ia brigar lá em cima. Mas não com esses caras. Exatamente. Não com esses caras que estão aí. Ou, pelo menos, né, com boa parte deles. O Fagner recuperado, bem na lateral direita. O Gabriel funcionando como falso 9, também é um jogador fazendo uma função diferente. O próprio Cássio, muito mais seguro, né? O Cássio com a defesa mais segura também, né? Acho que ajuda demais. E como ele disse, né, outro dia, tendo a preocupação de só ser goleiro. Né? Porque no Corinthians ele tinha outras preocupações além de ser o goleiro. E o Jardim ele encontra agora mais 3, 4, 5 opções vindas do banco para fazer o time funcionar. O Marquinhos foi titular no último jogo, né? Descansou o Wanderson, que é um jogador que tem sido importante. O próprio Matheus Pereira descansou para entrar o Gabigol. Ele tem o William na lateral, uma opção também para fazer muito bem a lateral. No meio-campo, né, o Lucas Silva não joga todos os jogos, então um cara que muitas vezes é poupado. É um Cruzeiro que encontrou aí 14, 15, 16 jogadores importantes para um campeonato de pontos corridos. Então, sim, é o melhor time do momento. É o líder do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, já caminhando, né, para terminarmos o primeiro turno. Então, acaba sendo, sim, por ser regular, o melhor time do momento. E aí é aquela história, né? O melhor time do momento dessa semana, porque na próxima pode ser o Cruzeiro novamente nas paradas de sucesso, se mantiver essa regularidade. É isso, o Cruzeiro perdeu só 2 partidas em todo o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, a gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, do Memphis Depay, essa história dele não voltar para o segundo tempo, não ficou no banco de reservas depois de ser substituído no clássico contra o São Paulo. A gente vai falar já do Corinthians. E neste clássico, o São Paulo... Uma sobre o Fluminense e outra sobre o Juventude. Agora vem até São Paulo encarar o Corinthians. E aí, com uma tabela mais folgada, né? Com uma sequência de jogos mais folgada, é sempre força máxima por aí, hein, Nath? Pois é, por aqui sempre força máxima. E essa força máxima, ela não depende necessariamente de quem está em campo. Para esse jogo, por exemplo, o Fagner não vai poder jogar. O Fagner, que é jogador do Corinthians, está emprestado para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisaria pagar uma multa para poder ter o jogador em campo. O Cruzeiro optou por não pagar. Quem deve ir a campo é o William, que divide essa titularidade com o Fagner. Outro nome que pode ou não estar em campo é o Gabigol, né? O Gabigol, que é o reserva de luxo dessa equipe, jogou no último jogo, fez 2 gols, agora tem de novo o Matheus Pereira disponível, os dois revezam a posição, pode entrar Matheus Pereira, pode entrar Gabigol, o que importa nesse Cruzeiro é que quem está entrando está correspondendo. Outro ponto que chama atenção nesse time, nesse jogo, é o encontro entre Cássio e Corinthians. O Cássio teve uma super história no Corinthians, foi um super campeão no Corinthians e agora defende o Cruzeiro, vai se reencontrar pela primeira vez com a torcida corintiana. A gente vai ver como que vai ficar esse confronto. O Cássio que também vem sendo um nome bem forte nesse time do Cruzeiro. Bruno? Sem dúvida, e é um cara que sabe decidir títulos. E que Nossa personagem senhora. agora. Sabe decidir título, é apelido do Cássio, né? Um dos maiores vencedores da história corintiana. Bom, vamos a... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro chega hoje a São Paulo para jogar nesta quarta-feira contra o Corinthians. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Cruzeiro. Primeira matéria aí, ó. Cruzeiro empresta defensor, revelação da Copinha ao futebol europeu. Então tá aí, ó, jogador revelado no Cruzeiro que foi emprestado aí, jogador que foi bem na Copinha. Trazer mais uma matéria agora do Corinthians. Corinthians encerrou a preparação. Pressionado, o Corinthians fecha a preparação para pegar o Cruzeiro. Então o Corinthians encerrou a preparação, assim como o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai estar chegando daqui a pouco lá em São Paulo.
trazer mais uma matéria aqui, ó, Botafogo e Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20. Daqui a pouco teremos Botafogo e Cruzeiro. Tô ligado aqui, saindo o resultado eu trago para vocês. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.